Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Espaço Segurança Pública. Hoje temos como convidado, da parte da Polícia Nacional, o Intendente Domingos Araújo. É o segundo comandante da Unidade de Trânsito aqui da província de Luanda. Boa noite e obrigado pelo prazer da sua disponibilidade. Obrigado, sim, senhor. As presenças habituais dos nossos analistas residentes, o Dr. Itiandro Slovan Simões, jurista. Boa noite. Muito boa noite. E o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite. Ora, começamos assim, noites sem álcool. Foi assim que se convencionou chamar a noite de operação de trânsito na província de Luanda, realizada no passado sábado. Muita gente foi apanhada nas malhas do bafómetro. Veja a seguir. Sábado, 6 de junho de 2015. São 2 horas. A Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda realiza uma operação denominada Noite Sem Álcool. A mesma acontece na Avenida Murtala Mohamed. Todo aquele automobilista que for encontrado com uma taxa superior ao estabelecido no Código de Estrada, que no seu artigo 80 pune todo aquele automobilista que tiver a conduzir com uma taxa superior ao estabelecido, estes automobilistas serão encaminhados para a unidade de trânsito e posteriormente serem encaminhados para o tribunal para o devido tratamento. É interpelado o primeiro condutor. Muito bom dia, caro automobilista. Faz favor, agradeceria que me facultasse a carta de condução e documento da viatura. Não, mas eu fico com medo. Mas depois entrou mais em guerra. Fico com medo. Ontem foi no que fiz. O que é que se passa? Agradeceria, retire sua carta, faz favor. O automobilista é de seguida convidado a submeter-se ao detalhe da operação. O teste da alcoolemia, no caso. O senhor vai soprar o ar expirado para fora, como se estivesse a encher um balão, ok? Faz favor. Continua. Obrigado. 1,26. A taxa de álcool no organismo do senhor ultrapassou o estabelecido pelo Código de Estrada. Sendo assim, nós vamos deter o senhor, ok? Colega, acompanhe só o senhor até a viatura da polícia, faz favor. Acompanhe o senhor até a viatura, ok? E mantenha lá, a documentação fica conosco até o senhor ir para a unidade, ok? Faz favor, colega, acompanhe. Vamos. Antes de entrar na viatura da polícia, o condutor volta a questionar a sua documentação. Faz favor, senhor. Eu sei que deve falar. Mas essa é a minha documentação. Basta dar minha mensagem. Faz favor, eu já vi a documentação do senhor. Faz favor. Mas peraí. O senhor suba na viatura e conversamos. Ah, tá. Ok? Obrigado. E quando parece que o automobilista obedeceu à autoridade em serviço, eis que o mesmo desce da viatura da polícia e diz ser também uma autoridade, embora esteja civil. O colega sabe que, segundo o Código de Estrada, no seu artigo 80, que o colega não pode conduzir sob efeito de álcool. Tem conhecimento disso? Eu sei, chefe. Eu sei. Então qual é a dúvida? Tem conhecimento? Qual é a dúvida? Não tenho nenhuma dúvida, não, A chefe. lei é para todos. É para todos. Exato. Mas por isso que eu pensei que assim. Como homem, Sim. como homem de autoridade, não deveria conduzir nesse estado. Eu não tenho gostado, chefe. Vou pedir mais uma vez Sim, ao chefe. colega que suba na viatura. Com o devido respeito, como homem de autoridade, peço ao colega que suba na viatura. Faz favor. Colega, mantenha aqui, ok? Agora sim, prossegue a operação. Mais 3 copos. O senhor não sabe que quando consome álcool não pode conduzir?
mas não tem mais ninguém a bordo para poder fazer o manejo do Então não faça o consumo de álcool. Esses comportamentos é que a polícia está combatendo. Não, mas eu estou fixe ainda. É o Mas que o eu sei que a senhor taxa- diz. Não, mas a taxa pode... Vamos confirmar o contexto, ok? Primeiro, a viatura do condutor é revistada. Mas nada que o incrimine diante dos polícias foi encontrado. Está tudo conforme, né? E quanto ao consumo de álcool, também está tudo como a lei prevê, segundo o agente regulador de trânsito. 0,54. Ok. A taxa de álcool no organismo do senhor ainda é inferior ao estabelecido, quer dizer que o senhor ainda pode conduzir a sua viatura, ok? Não tem problema, o documento da viatura está legal. Sendo assim, boa viagem ao senhor e muito obrigado pela atenção. Obrigado. Boa continuação, bom trabalho. Ok, obrigado. Bom dia, senhor automobilista. Faz favor, a carta de condução e o documento da viatura. Quanto aos documentos solicitados pela polícia, não há irregularidades. Agora, o mesmo não se pode dizer em relação à quantidade de álcool consumido pelo automobilista. Continua. Obrigado. 0,93, ok? O senhor está sob efeito de álcool, ok? Sim, senhor. Yeah. O estabelecido no Código de Estrada, 0,6. Todo automobilista que tiver esta taxa, nós mandamos seguir. Superior a esta taxa, 0,6 da multa. Superior a 0,8 em diante, já é considerado infração grave e crime, então dá detenção. Tem conhecimento do que diz o Código de Estrada no seu artigo 80? Aqui não sei, em Portugal sei, aqui não sei. Não sabe. Ok. É assim, o senhor está detido por conduzir sob efeito de álcool. Este automobilista tem no carro passageiros. É isso mesmo. Ele faz serviço de táxi. Só que, ao ser submetido ao teste de alcoolemia, descobre-se que ele não devia estar ao volante. Momento. Por favor. Estou a te mostrar o resultado. 1,13. Isso quer dizer que o senhor já não vai poder continuar a sua marcha no volante. O senhor vai ter que nos acompanhar à unidade de trânsito. E o senhor está a fazer trabalho de táxi? Então, o senhor está a fazer trabalho de táxi, conduz sob efeito de álcool? Bem, os passageiros terão de encontrar outra solução para chegarem ao destino, porque o condutor do táxi que os trazia vai continuar a viagem. Só que no carro da polícia. Acompanha-me só até a nossa viatura. E este é condutor e não é taxista como o que acabou de ver, mas também consumiu bebida alcoólica por excesso. Faz favor, é só soprares de forma contínua, como se estivesses a encher um balão, faz favor. Senhora, eu uso óculos, faz favor. Falar bem com o senhor, não está a ouvir. Faz favor. Sim. Esse é o resultado, 1,13. O que é que isso Tá quer bem? dizer? Quer dizer que o senhor fez uso de bebida alcoólica, está acima daquilo que é permitido Qual o por ponto lei. normal? 0,6 ou 0,60. 1,13. Não, vou soprar de novo. Desculpa. Não está muito. Acima da média. Bebeu umas 4 Sim, cervejas sim, não está. Bebeu só umas 4 de cervejas. certeza absoluta, senão nem ia mesmo conduzir. só as 4, nós estamos a vir, nós Senão estamos, nem ia estamos conduzir. normal, Dancei sim, dancei estamos 50 normal, músicas, mas senão nem ia conduzir. não. Pois é, o automobilista não está convencido.
e pede a repetição do teste. Só que, ao invés de melhorar a sua situação, piora ainda mais. Faz favor, não senhor, pode voltar a soprar. Agora deu mais? Deu mais porque o senhor soprou bem. Faz favor. Não, seu trânsito. Agora deu mais. O que é que diz? Deu mais? Sim, deu 1.1. Deu mais nas tuas contas. Não. Primeiro deu 1.130. Agora deu 130? 1. Se eu não faz isso, Faz eu favor, uso, faz eu favor. uso óculos. Eu uso óculos, não pode fazer isso. Senhor trânsito, isso é Faz favor, meu senhor. inexplicável. A partir desse momento, ele está detido. Senhor, faz favor. Muitos casos nesta operação da Polícia de Trânsito de Luanda, que se chama Noite Sem Álcool, aconteceu no sábado passado, aqui em Luanda, à entrada da ilha de Luanda. Intendente Domingos Araújo, segundo comandante da Unidade de Trânsito da província de Luanda. Estas operações estão de regresso à ilha de Luanda ou têm estado a acontecer com alguma regularidade? As nossas operações nunca pararam. Sabe que a cidade de Luanda é uma cidade muito vasta e temos várias vias para podermos então fazer as nossas operações. Mas cingimos mais por ultimamente na rua Mortala Mohamed, por onde que nós vemos que o hábito faz lei e que nós queremos então é como maltar essa situação. As operações resistem sempre na via da Samba, na via da Mortala Mohamed e noutras vias que nós vimos que apetece dos automobilistas parecerem fazerem o uso de álcool no momento da condução. Ok, mas a ilha de Luanda, Sr. Intendente Domingos Araújo, é um local turístico. É um bocado difícil esta, digamos, abordagem da polícia aos condutores, uma vez que, pronto, quem vai à ilha, em princípio, está a sair divertir um bocado, espairecer, como é próprio ao final da semana. Parece ser uma espécie de caça, por assim dizer, passa a expressão. Até que não. Pronto, nosso objetivo fundamental é prevenir a sinistralidade rodoviária. Se é por lá onde eles têm essa apetência, é também por lá onde nós vamos mostrar nossos interesses para não deixarmos que casos graves aconteçam. A sinistralidade rodoviária, se formos a ver, é um ponto assente, está a atingir um patamar muito elevado. Então, se é ali, nós temos que lá estar, sim, senhora. Muito bem. Agora, quando a questão é abordar um colega que, por acaso, não está, digamos, a usar a sua roupa própria e não a roupa da unidade, a conduta, em princípio, deve manter-se igual em relação a todas as outras pessoas abordadas, como aconteceu nesta reportagem? Claro, como vimos claramente na reportagem, o meu colega foi peremptório a dizer que a lei é para todos. Não obstante, ele está a se intitular com aquilo que é ser militar ou polícia. Por causa disto, nós precisamos que o indivíduo nos mostre provas que é polícia ou militar e temos então ao indivíduo local ou a forma como tratarmos esse cidadão. Se é um automobilista cometeu a infração ao Código de Estrada, vamos tratá-lo como cidadão. E outros procedimentos disciplinares na qualidade de polícia ou militar, também vamos mandar os autos, as cópias dos autos a essas instituições. Mas nunca deixa de haver responsabilidade. Nunca deixa de haver responsabilização civil, sim, senhor. Muitas infrações detectadas. Como é que o Dr. Itiandro vai caracterizar a abordagem dos agentes da Polícia Nacional, a reação das pessoas autuadas e o que é que espera poder ser aplicado a essas pessoas? Bem, quanto à abordagem, os agentes obedeceram aquilo que diz o Código de Estrada, que é nos casos em que o condutor seja autuado, vimos o agente a explicar ao condutor as consequências do consumo do álcool de modo excessivo, bem como as sanções que a lei estabelece nesses casos. Esse é o procedimento que o artigo 153 do Código de Estrada injunge ao agente regulador de trânsito. Isso é cumprido. Agora,
Nós temos, nesta situação, diversas infrações. Já falamos sobre isso várias vezes e o próprio agente já explicou a questão do artigo 80 do Código de Estrada. Agora, nós temos que perceber que limites de consumo de álcool de 0,6 em diante, 0,60 em diante, são considerados infração. De 0,60 a 0,80 é uma infração grave. De 0,80 a 1,20 é uma infração mais grave ainda. Agora, passa a ser considerado como crime a partir dessa taxa crime que é de 1,2 gramas por litro de água. A taxa de alcoolemia é isso, no fundo, é medir a quantidade de álcool que está presente no sangue. Mas na reportagem que vimos não há nenhum caso que atingisse. Não, houve o primeiro autuado tinha 1,26, salvo erro, daquilo que retive. E neste caso não é multa apenas, mas é uma questão criminal. As pessoas têm que perceber o seguinte: nós consumimos álcool em Angola, consumimos, é verdade. O ideal seria se vai conduzir, não consumir álcool. Mas é verdade que entre o ideal e o real, há aqui um hiato bastante grande. Mas nós consumimos álcool, o nível de consumo de álcool cá em Angola, segundo a OMS, não é diferenciado do nível de consumo de álcool na Namíbia, por exemplo, ou na África do Sul. Aliás, Portugal, a Alemanha consomem muito mais álcool do que cá em Angola. E lá o consumo de álcool lá, naqueles países é de vinho, cá é cerveja, que tem um teor de álcool muito menor. Mas por que há tantos acidentes cá e não há lá? Boa porque pergunta. há regras mais restritas nestes países. Muito bem, Dr. Itiandro Simões, Dr. Pedro de Castro Maria. Na reportagem que nós estamos a comentar, há um cidadão expatriado que diz que confessa ter consumido apenas um gin e como se isto fosse, digamos, um elemento que fosse tido por desculpável na sequência desta autuação. Pois claro, e mais disse esse cidadão estrangeiro que conhece a lei do seu país, conhece os limites e ignora os limites da Angola, o que é grave. Se não conhece os elementos do Código de Estrada do país em que tu estás a conduzir, o aconselhável é não conduzir. Agora, mas ele é obrigado a saber? É obrigado, sim. É obrigado a saber. Não aproveita ninguém. Exatamente, é obrigado a saber. Sem querer meter foice na seara do Dr. Itiandro, de facto é obrigado a saber, mesmo sociologicamente falando, a sociedade de acolhimento é obrigada a fazer uma adaptação. Então tem que fazer uma integração social. Foi infeliz esta. Bastante infeliz. Doutor, muito obrigado. Vamos também aqui agradecer a presença do Intendente Domingos Araújo, o segundo comandante da Unidade de Trânsito da Polícia de Luanda e, naturalmente, reiterar aqui o compromisso de que o poderemos ter nas próximas edições. Muito obrigado. Obrigado, sim, senhor. Crime passional. Uma mulher de 40 anos foi espancada até à morte por uma suposta amante do seu marido. Este crime aconteceu no município de Viana. Veja a seguir. Vítima. Esposo. Família. Mais uma daquelas histórias que para nós não é nada fácil contar. Desta vez, viemos ao município de Viana, bairro Boa Esperança. Trata-se da história de uma mulher de 40 anos que, quando esteve em vida, atendeu pelo nome de Maria Fernandes. Mãe de 4 filhos e dona de casa, claro. O drama é que ela já não existe. Está morta. Para nós não está a ser fácil. Perder uma prima, irmã daquela maneira, né? E depois ouvir que foram as irmãs da igreja que fizeram tal ato. Eu digo que é um ato macabro mesmo que eles fizeram, porque isso não se faz. Nem com um animal se faz isso. Espancarem alguém e até chegar a ponto dessa pessoa perder a vida, isso não se faz. Isso não se faz. Mas por que é que ela foi agredida? A minha esposa
Estava também lá mesmo na mesma igreja. Mas então depois ela ficou ali um tempo que estava em casa um dia que nós temos um pequeno problema em casa. Isso é próprio de todos os casais. Não há casais que não brigam. É tão normal. Então depois eu vi para a coisa, reentrei de casa, fui lá ficar um tempinho naquela igreja para tentar esquecer o que se passa em casa. Lá fomos indo muito bem. Depois a minha esposa, a quem fica aquela coisa lhe explicar que eu tinha lá um caso com uma irmã naquela igreja. A minha esposa sai de casa para ir lá em casa daquela irmã e lá conversar com ela se de facto é mesmo real ou não. Ela não foi para lá fazer confusão, não. Foi lá saber se é real ou não. Acontece que, por mostrar ela, a família daquela irmã daquela igreja é quem vai contra que é a minha esposa. A mãe dela, o irmão e uma vizinha também. A malograda desconfiava que o seu parceiro estava a traí-la. E sabe com quem? Com alguém que, por sinal, era sua amiga. Bem, tanto a malograda, o seu esposo e a suposta rival frequentavam a mesma igreja. Essa própria irmã mesmo, se conhecia ela mesmo através da mãe falecida. Elas conhecem-se bem. Muito bem. Eu até não sei o que esta família levou a cabo de agredir ela. Conhecem-se muito bem. Quito, como é carinhosamente chamado, viveu com Maria Fernandes durante 4 anos. Da convivência tiveram um filho. Maria Fernandes, no caso a malograda, já tinha 3 filhos de um outro relacionamento. No total, são 4 filhos deixados pela mãe, que se foi para a eternidade. Eu sinto-me muito triste só de saber que já não temos a nossa mana, já não será como era, não é? Nós éramos uma família, não tínhamos muito, mas do bocado que tínhamos, nós éramos unidos e assim a gente fazia a nossa vida. Agora de saber que já não temos a nossa mana, posso dizer que estou muito triste, e ainda mais com a responsabilidade que ela nos deixou, dos 4 filhos que ela tem. A família disse-nos também que a agressão aconteceu no dia 27 de março de 2015. No dia seguinte, Maria Fernandes foi a um hospital público onde, mesmo internada, respirou até dia 10 de abril do mesmo ano. Só que, no dia 11 do mesmo mês e ano, ela não resistiu. Passamos a citar algumas das causas segundo o certificado de óbito. Causas da morte: trauma craniano e agressão física com objeto contundente. Pelo menos é o que diz o certificado de óbito, claro. No mesmo bairro vivem também as acusadas. Ouvimos uma delas, no caso, a mãe da suposta rival de Maria Fernandes. Ela nega o seu envolvimento e o da sua filha no crime pelo qual estão a ser acusadas. Aquela hora mesmo já que as pessoas já acordaram, ninguém viu quando tirou, já lhe agrediram, ninguém. Eu e essa minha que está aqui atrás, não sei as duas. E por que que o esposo, que é o senhor Quito, disse-nos que confirma que ela teve uma crise de ciúmes e foi agredida por vocês? O senhor tivemos com ela na polícia. Então, ele quando tiveram já explicar, e eu lhe perguntei, eu falei, você viu certeza mesmo que eu peguei um pau e o meu filho pegou o ferro e aquela senhora pegou os blocos, começou a lhe bater em cima do tanque? E o senhor disse, me explicaram.
depois do sucedido, a família da vítima fez uma queixa numa das esquadras do município onde vivem, Viana. As acusadas chegaram mesmo a ser detidas. Me levaram eu e o meu filho que estava doente. Ele foi apangado do coisa do carro. Ele estava acamado, aliás, vamos falar assim. E aí lá encontraram com a ferida, levaram. Ele inocente não estava, mas essa miúda. A miúda que levaram é vizinha? Sim. Então, ficaram quanto tempo na cadeia? Lá ficaram mesmo, parece, duas ou três semanas a julgar, até quando viram, disse, morreu quando? Nós falamos, morreu dia 10. Agora vieram no estuário dia 11, lá no quintal, quando vimos de mim que vieram nos buscar que vamos. Procuramos ouvir também alguns vizinhos e os demais intervenientes no caso, mas ninguém se quis pronunciar sobre o assunto. Nós já fizemos a participação à polícia, no intuito da polícia nos ajudar a resolver tal problema. Então, o que nos fez ir até o programa Segurança Pública é saber que as pessoas que cometeram tal crime se encontram soltos. Um crime dessa natureza, acredito que as pessoas devem pagar por aquilo que fizeram, né? Por isso é que nos deixa triste e nos levamos a pedir a vossa ajuda. E a ajuda às pessoas de direito, né? Que nos ajudem a resolver tal situação. Estava a dar conselho de filha para a mamãe, a dizer que já não poderia ir naquela casa, que tinha que cortar essas mal companhias até o ponto de lhe agredir. Quando entrei, vi lá deitada, não se mexia, não fazia nenhum movimento. Me senti mesmo muito mal. Ora, agora vamos ter aqui o prazer de cumprimentar o Superintendente Valdemar Paulo José, chefe do Departamento do Centro de Investigação e Ciências Criminais do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Osvaldo Serra Van Dunen. Obrigado por estar aqui connosco para esta segunda parte. Nós é que agradecemos. Boa noite, caros telespectadores. Seja bem-vindo. Pergunto-lhe a si, Superintendente, os crimes passionais são os mais difíceis de investigar ou, como vemos neste trabalho, um claro trabalho de investigação policial que está em curso, torna-se tudo muito mais simples para a polícia? Bem, qualquer crime pode ter alguma complexidade na sua investigação. Como procedimento policial, depois das agressões, a vítima deveria ser submetida a um exame direto para verificar o nível de contusão na qual foi alvo. Mesmo pós-morte, a mesma devia ser submetida a uma necrópsia, que é vulgarmente chamada como autópsia, para determinar quais foram efetivamente as causas da morte. Imaginemos hipoteticamente que houve negligência por parte do corpo clínico, em que as lesões em que a vítima foi vítima, se fosse submetida a um acompanhamento clínico efetivo, imaginemos hipoteticamente, se o médico, o exame médico legista chegasse à conclusão que ela teria probabilidades de recuperar. E havendo essa negligência, nós estamos diante de ofensas corporais que resultam em morte, mas sim de ofensas corporais graves. Então, só em função da investigação feita pelas autoridades, no caso concreto, os órgãos de polícia criminal, a conclusão na qual chegar é que poderemos, claro que a polícia não faz juízo de valor, mas com base em todos os elementos que for criando ao longo da investigação, determinar efetivamente quais foram as causas da morte. Mas há um dado muito curioso.
as senhoras foram soltas depois de, se não me engano, 1 ou 2 semanas. Exatamente. O que quer dizer, a nossa lei não admite que crimes dessa natureza, ou melhor, os crimes cuja pena seja de moldura, cuja moldura penal seja maior, ou melhor, superior a 2 anos, não admite liberdade provisória. O que quer dizer que se essas senhoras foram soltas em liberdade, admite-se aqui a possibilidade delas terem sido soltas mediante caução ou mediante termo de identidade de residência por um magistrado do Ministério Público. Daí que, se há esta possibilidade, se elas se encontram numa condição em que a sua liberdade é verificável, julgo não estarmos diante de um crime de ofensas corporais que resulta em morte, uma vez que essa tipologia de crime não admite essa liberdade provisória. Só não sai nem mediante caução, nem muito menos mediante termo de identidade de residência. O que poderá reforçar a ideia de que a investigação preliminar chegou à conclusão preliminar, repito, de que provavelmente a imputação que foi feita pelo marido da vítima não serem efetivamente as mais corretas. Esta prática dos crimes de honra tem que ser abandonada. As pessoas no trânsito, aconteceu um problema, querem resolver a pancada, a mulher ouviu que o marido estava a traí-la e resolve ir lavar a honra. O marido descobre que a mulher traiu e resolve partir para a agressão. Atenção, o adultério já não é crime. A pena para o adultério é o divórcio. E a separação é o divórcio. Portanto, se tiver a ser traído, quer o marido, quer a mulher, vai ser traído pelo outro parceiro. Não legitima qualquer comportamento que tenha contra terceiros. Não estará legitimado, não estará desculpado. Embora possa estar entendido, não estará desculpado. Portanto, as pessoas não podem fazer isto, têm que tentar resolver os problemas. Aquele homem traído, aquela mulher traída, o que tem a fazer é partir para outra. Para outra relação. Mas não pode passar para agressão. E o que verificamos, daquilo que verificamos, não é? Uma mulher sentindo o seu direito, vai ter contra e para tirar satisfações. Satisfações, percebemos, gera essa confusão e há uma luta entre elas. Bem, qual é o enquadramento jurídico? Houve premeditação? Não. Para haver premeditação tinha que haver 24 horas entre a atuação que resultou a agressão e a preparação feita pelos agressores. E não houve isso. Terá havido homicídio ou ofensas corporais de que resultou a morte? Isso é uma questão que é a questão, o busilhos da questão está aqui neste ponto de saber se houve ou não intenção de matar. De facto, pelos resultados que foram apresentados a nível da autópsia... Ainda não se chegou a esta. Terá havido, poderá, salvo outras informações mais aprofundadas, a morte decorreu, a causa da morte foram os danos provocados pela agressão. Entretanto, quem foi o agressor? Foram várias pessoas. Logo haverá aqui uma coautoria. Caso se prove que foram várias pessoas a agredir a vítima, houve aqui uma coautoria. Isto é, são várias pessoas que vão ser sancionadas e não só a rival. Não só a rival. Os outros que participaram na agressão também estarão envolvidos como coautores desta agressão. Agora, é difícil saber, de facto, e é importante isto, se houve homicídio ou não. É que se tiver havido um homicídio, será um homicídio voluntário, simples, com uma pena de 16 a 20 anos. E se tiver havido ofensas corporais de que resultou a morte, mas sem intenção da pessoa de matar, haverá aqui uma pena de 2 a 8 anos. E está aqui neste ponto, houve ou não intenção de matar. Daquilo que se verificou, e aliás da própria
conduta da investigação, parece que não terá havido intenção de matar. Pronto, a senhora foi para lá, cabeça quente, discutiram, passaram para agressão e a senhora saiu de lá gravemente lesionada graves e dias depois morreu. Aqui parece ter havido o crime previsto pelo parágrafo único do artigo 361 do Código Penal, que são as ofensas corporais de que resulta a morte. É claro que a pessoa não teve intenção de matar. Se tivesse tido intenção de matar, teria havido aqui um crime de homicídio. Esse é um chamado crime preterintencional, porque pronto, o resultado do crime é mais grave do que aquela que foi a intenção do agente. Exato. Os agentes que agrediram quiseram magoar. Mas o resultado poderá ter sido, é claro, tem que ser provado em tribunal, que o resultado foi a morte. Neste caso, então, poderão estar a incorrer, o facto de estarem em liberdade condicional, ou em liberdade, peço desculpas, durante todo o curso da instrução do processo, não significa, e este é um conforto que se deve dar à família, que o processo tenha terminado. Okay. Não, o processo continua a correr os seus trâmites. Se houver condenação, vão cumprir a pena. As pessoas que se provar que agrediram. Uma pena de 2 a 8 anos. Se não se provar isso, as pessoas ficarão em liberdade. Agora, os familiares da vítima têm que ter essa consciência de que o normal não é a prisão preventiva. A prisão preventiva é a exceção. Porque até que haja uma decisão do tribunal, todos temos um direito constitucional que é a presunção de inocência. Portanto, esse é o apelo novamente é este, é que as pessoas têm que ter essa consciência que o adultério, a sanção do adultério é o divórcio. O adultério não é crime. Portanto, as pessoas que sentirem-se que forem traídas, não partam para a agressão. O Colégio Girassol, em Luanda, é conhecido pelos acontecimentos que no seu interior vão ocorrendo e que, de certo modo, acabam por criar grande choque à sociedade. Há um segundo caso de violação sexual em menos de 3 meses. Primeiro foi de uma aluna vítima do motorista do referido estabelecimento escolar, e depois uma criança de 8 anos de idade, vítima do próprio professor. O diretor provincial da Educação foi ao Colégio Girassol, em Luanda. Foi na primeira semana do mês de maio do ano em curso que, através de uma estação de rádio, tornaram-se públicos casos de assédio sexual numa das escolas da capital do país. Ou seja, alunas há que são assediadas pelos próprios professores. Houve a prova e temos a gravação do professor do dia anterior, que tentou assediar a menina, introduziu o dedo na da menina, tentar tirar o biquíni da menina. E quem na altura ouviu a notícia condena o facto. Foi para mim um momento muito delicado, porque eu tenho irmãs que também frequentam essas escolas e podem ser sujeitas a sofrerem o mesmo que as outras sofreram. Já que estão com os professores, são os segundo pais, porque na ausência dos pais, os professores estão presentes. Então devíamos achar que eles estão seguros, mas infelizmente não é assim que acontece. É uma lástima. Mas parece que os escândalos nas instituições de ensino em Luanda só estavam a começar. No dia 11 do mesmo mês, no caso maio, e mais uma vez através de alguns órgãos da comunicação social, veio à tona mais um caso. Desta vez, uma adolescente de 13 anos, por sinal aluna do Colégio Girassol, foi violada supostamente por um motorista da instituição. É daquelas histórias que, se alguém contar, fica difícil acreditar. Mas aconteceu. E agora, no mês de junho,
Também no mesmo colégio, o escândalo volta a fazer eco. Veja só, uma criança de 8 anos, por sinal, aluna da instituição, foi violada. É isso mesmo. E sabe supostamente por quem? Por um dos professores da instituição. Primeiro, a instituição não tem que estar preocupada só com a imagem da instituição, porque não foi a instituição que abusou da minha filha, foi apenas um professor. Como mãe, eu apelo às professoras, como mãe, que tenham um pouquinho mais de sensibilidade. Antes de pensarem primeiro na instituição, pensem o que é que eu estou a passar, tentem saber de facto o que é que aconteceu realmente. Depois disso podem fazer qualquer coisa. E o Ministério da Educação, eu acho que devia avaliar melhor os professores, acho que a instituição, acho que a sociedade em si, em geral, devia fazer alguma coisa que é para as coisas melhorarem, porque os professores têm que ser avaliados, têm que saber, as pessoas têm que saber que estão seguras a deixar o seu filho aí. Em que escola é que eu vou meter a menina agora que eu me sinta segura? Os alunos da instituição não ficaram de boca calada. Sente-se que alguns estão decepcionados com tudo isto. Isso é errado. E quanto a isso, deve-se tomar medidas drásticas para que as pessoas sintam receio de voltar a fazer esse mesmo ato, a cometer esse mesmo ato. O facto levou o delegado provincial da Educação, André Soma, ao colégio onde tudo aconteceu. Reunido com a direção da instituição, o número 1 da Delegação Provincial da Educação de Luanda auscultou os responsáveis do colégio. Também deveremos ter um processo nosso disciplinar à parte, para além do que já está a correr. Também temos um processo nosso à parte para esses dois colegas, para a devida responsabilização aos seus níveis. Quanto ao diretor da instituição, começou por lamentar o facto e garante que os supostos autores estão entregues às autoridades. Sabemos que esta aqui é uma área bastante complexa, nós temos 200 professores aqui a trabalhar para nós e lamentamos perfeitamente o que se passou. E estão detidos, existem neste momento 2 processos junto da DINIC, um já foi evacuado para a comarca, o outro ainda se mantém aqui, provisoriamente. Não, encerramento não. Encerramento não. Nós não podemos encerrar o colégio. Nós aqui temos 2.300 alunos. Encerra o colégio hoje, para onde vão meter as crianças? Por causa de um professor? Não, não é esta medida. Temos outras. Por enquanto temos outras. Mas as medidas também não terão essa possibilidade, mas por enquanto não. Mas isso passa, por exemplo, pelo conselho, a direção da própria escola, pelo acompanhamento da própria escola. Se o conselho e acompanhamento não forem suficientes para que as coisas mudem, pela substituição da própria direção da escola. Se não for suficiente, pelo aconselhamento ao promotor da instituição. Isso leva muito tempo. E depois disso, sim. Depois passa também pela reunião com os próprios pais, para informar o que se passa e a intenção do governo, para ver até que ponto os pais podem ver outras áreas. Isso, encerramento não é de um momento para o outro, não. Isso é um processo, porque são 2.300 crianças, não é em 2 minutos que se encerra. Iríamos criar outro problema, tentando resolver um. Então vamos corrigir, como está identificado o problema, vamos sanar o problema. Os supermercadores saem já do nosso meio. E o resto, vai continuar. Ora, um assunto difícil de comentar, mas vou desafiar aqui os meus convidados, o Superintendente Valdemar Paulo José, ele que é o chefe de departamento do Centro de Investigação Científica e Ciências Criminais do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais Osvaldo Serra Vandunen. Senhor Superintendente Valdemar,
uma escola, uma instituição escolar onde ocorrem sistematicamente casos dramáticos envolvendo menores em atos de intervenção sexual por parte dos mais velhos, motoristas, professores. Isto é um assunto que constitui um desafio para as autoridades policiais, não acha? Bem, confirmado qualquer um desses fatos como consumados, naturalmente essa instituição deve ser alvo de uma inspeção profunda, porque alguma coisa relativamente ao comportamento adotado pelos motoristas, pela direção da instituição, não é a mais correta. Mas será que, esta é uma questão que se levanta, será que há comparticipação da direção daquela instituição? Será que a instituição não tem estado a aplicar os mecanismos necessários para impedir com que essas práticas sejam realizadas? Porque se houver aqui uma relação de negligência, de erro por parte desta direção, naturalmente esses estabelecimentos até devem ser alvo de encerramento, mesmo que hipoteticamente continuem abertos, devem ser alvos de vigilância para se perceber efetivamente o que estará na base do cometimento desses fatos. Muito bem, muito obrigado, Sr. Superintendente Valdemar Paulo José. Dr. Itiandro Simões, qual é a sua avaliação, digamos, a este assunto que envolve o Colégio Girassol? Conferência de imprensa dada pela direção do colégio há algumas semanas, em que o colégio simplesmente desculpabilizou-se, desresponsabilizou-se de quaisquer situações em relação à primeira violação. Eventualmente terá havido aí uma violação. Demarcou-se e foi uma insensibilidade social gritante e que não se espera isso de quem educa. E em segundo lugar, houve aí nesta conferência de imprensa a exposição de factos que são de reserva do menor. Dizerem que a menor já não era virgem. Meu Deus, era bom de saber que enfermeiro ou médico é que deixou passar este dado, porque isto constitui crime. O artigo 290 do Código Penal estabelece isso. Nós estamos numa terra em que gostamos muito de um bom mojimbo e tudo o resto, mas há profissionais que, pelas informações a que têm acesso, estão sujeitos a um segredo profissional. Violando, estão a praticar um crime. E é o caso dos médicos e dos enfermeiros, que deveriam ser responsabilizados imediatamente pelo Ministério Público, porque não se pode estar a expor a vida de um menor assim. Os crimes sexuais têm uma característica: têm que ser, todos eles, investigados e julgados sob o regime de segredo, completo segredo, para que não haja a chamada vitimação secundária, que é os factos estarem em segundo lugar a serem expostos. Claro. E violação é violação, seja se não houver consentimento, seja virgem, não virgem, isto não pode, o facto de não ser virgem, constituir aqui uma desculpa para o colégio. Claro. Então, uma mulher que já tem precasos sexuais não pode ser violada. É o que eu percebi dessa conferência de imprensa. Por outro lado, ainda que o colégio não tenha sido negligente, os factos passaram-se no exercício de funções de seus empregados. O Código Civil é muito claro no artigo 500 quanto a isso. Se houver a responsabilidade dos agentes individualmente, que estão individualmente a ser acusados, o motorista, o professor, se houver a responsabilidade dessas pessoas, o colégio, ainda que não tenha sido negligente, segundo o artigo 500 do Código Civil, é obrigado a fazer a indemnização num sentido de antecipação, não é? Devendo depois, nas relações internas, estabelecer aqui direitos de regresso, sem descurar do aspecto penal sob o qual vão incorrer os agentes dos vários crimes. O programa Segurança Pública, que está ao serviço da nação angolana, através aqui dos nossos convidados nesta edição, nós vamos agradecer a sua presença e assim que nos esteve a acompanhar, aceito o nosso reiterado abraço de
Muito boa noite, nós voltamos daqui para a semana e a nossa expectativa é sempre a mesma, de que você seja um exemplo de boas práticas. Até lá, segurança pública.